Estudo de 1 Pedro, capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ora, tendo Cristo sofrido, amai-vos. No mesmo pensamento, em Filipenses capítulo 2, 5, nos vai dizer: tendes em vós aquele sentido que houve também em Cristo Jesus. Usa a forma verbal pensamento e insiste, pensem o mesmo. A ideia aqui é muito parecida. Uma palavra grega diferente foi usada sugerida a individualidade de ambos, Pedro e Paulo. Cristo foi visto como exemplo do crente e canal de poder para enfrentarmos o sofrimento. Aquele que sofreu na carne e deixou o pecado, agora Pedro está enfrentando a morte tal como se depara aos homens, libertando de todo desejo e submissão ao pecado. Imediatamente ele faz o paralelo espiritual. Aquele que participou da cruz de Cristo já não está mais vivo, mas a influência do pecado, através dos comuns desejos humanos, mas está vivo apenas para a influência da vontade de Deus. No versículo 2 e 3, para que no tempo que ainda vós resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos homens, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abominações e idolatrias. Porque basta o tempo decorrido literalmente. Basta que no tempo passado fizéssemos a vontade dos gentios. Segue-se então o catálogo dos feitos pecados observáveis fora da. Faça-nos lembrar uma das listas de Paulo das obras da carne em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Por isso, difamando-os, estranham as vidas transformadas dos crentes, fazem deles pessoas estranhas, quase estrangeiros, dando lugar à condenação dos gentios em uma difamação autodefensiva e insolente dos cristãos. Versículo 4 e 5. E acham estranho não correstes com eles o mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfêmias de vós, aos quais hão de dar conta que está preparado para julgar os vivos e os mortos, os quais hão de prestar contas, mas é a Deus e não aos homens que terão de responder. É o juízo de Deus se aplicará a ambos, aos que ainda estão vivos e aos que já morreram. Dependendo da interpretação que se dá ao versículo 6, este julgamento pode ser considerado tanto uma vindicação dos crentes como a condenação dos pecadores não arrependidos. No Velho Testamento, particularmente nos Salmos, o juízo costuma ser considerado uma vindicação pelos justos. O versículo 6, pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos. Alguns relacionam esse versículo com o capítulo 3, versículo 19 e 20 de 1 Pedro. Longe acha que os dois versículos se referem à evangelização pós-crucificação dos antediluvianos, incrédulos por Cristo, mas uma oferta de salvação que sem dúvida foi aceita por muitos deles. Há muitas outras gradações de interpretações.
Nos achamos que a sugestão de Scott, modificada por John Owen, é digna de mérito, como seguinte sentido: tendo em vista este fim, isto é, o juízo final, há pouco mencionado, o Evangelho foi pregado também àqueles mártires, agora mortos, para que eles pudessem ser como foram, julgados na carne e condenados ao martírio, segundo o padrão dos homens, mas pudessem viver no Espírito de acordo com Deus. Aqui então está o ensinamento que, à vista do juízo final, os mortos martirizados estão em submissão, muito melhor do que os gentios incrédulos, do versículo 3. Versículo 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sedes sóbrios e vigiais em oração. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ainda focalizando o juízo, o apóstolo impõe uma atitude de autocontrole. Sedes, portanto, criteriosos e calmo. É calma, melhor do que vigiai. Recorrente às orações. Versículo 8. Tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Tende ardente amor, aqui está novamente o amor divino, o amor ágape, como em 1 Coríntios capítulo 13, o amor que perdoa os pecados e erros dos outros, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Aqui está um amor que usa a hospitalidade sem murmuração, literalmente o amor aos hóspedes sem murmurações, e colocar-se a si e aos seus recursos alegremente à disposição dos outros. Versículo 10. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir cada um conforme que recebeu. O dom recebido é um carisma, uma graça que torna seus perseguidores, dispenseiros da multiforça de Deus. Essa graça deve ser administrada aos outros, o melhor método também para continuar sendo desfrutado pelo possuidor original. Aqui está a participação decidida de bênçãos espirituais. Se alguém fale como entregando, versículo 11, oráculos de Deus, segundo a forma que Deus concede para que em tudo deseje ser glorificado por meio de Jesus Cristo, mas que pertença a glória e ao domínio para todo sempre. Amém. Se alguém fala, o apóstolo estende a ideia de mordomia introduzida no versículo 10. Aquele que fala na igreja deve tomar o cuidado de apresentar o que Deus diz, e não as próprias palavras. O administrador deve ser como o poder de Deus lhe dá abundantemente. Sempre deve-se ter em vista que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Aqui Pedro insere uma bênção, dando glória a Deus pelo que acabou de dizer. Amai-vos Versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação de que venho sobre vós, para vós experimentar, como se insiste estranha vos aconteça. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pedro adverte seus leitores para que não sejam tomados de surpresa, aparentemente indicando uma provação mais severa do que qualquer outro que tivesse experimentado. Este versículo aplica-se bem à perseguição de Nero, quando os cristãos foram queimados no meio da noite como lanternas nos jardins do imperador.
Pedro, em Roma, temia que esta virulência logo se espalharia às províncias. No versículo 13: Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e exulteis. Alegrai-vos, co-participantes do sofrimento de Cristo. Aqui está a participação física da cruz de Cristo, para a qual a participação espiritual foi um preparativo adequado. A advertência para que se alegrem faz lembrar as palavras de Jesus em Mateus 5:12. Alegrai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Na revelação de sua glória, ou no tirar do véu da sua glória, uma ressurreição melhor estava diante deles. Lembremos de Hebreus, capítulo 11, versículo 35. As mulheres receberão pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Versículo 14: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados. Eis outra bem-aventurança, sobre vós repousa o Espírito de Deus. Deus fica ao lado dos seus martírios, isto é, suas testemunhas. O Espírito Santo ministra graça especial. Lembre-se de Estevão morrendo radiante. Em Atos, capítulo 6, versículos 15 até o capítulo 7, versículo 55. Enquanto os homens rangem os dentes, a serenidade das testemunhas glorifica a Deus. Versículo: Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Não sofra, porém, nenhum como assassino. Pedro adverte contra o pecado, o qual nulifica o testemunho do sofrimento. Versículo 16: Mas, se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifica a Deus neste nome. Se como cristão, Plínio, escrevendo mais tarde, fala de um castigo por causa do nome propriamente dito, isto é, você é cristão, sob tais circunstâncias, Pedro reitera: não se envergonhe disso, antes glorifique Deus como esse nome. Porque, versículo 17, porque já o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Versículos 17 e 18. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, fazendo alusão talvez a Ezequiel, capítulo 9, versículo 6. O apóstolo encara estas perseguições como divinamente permitidas para a purificação dos crentes sofredores e como um prenúncio do destino terrível dos ímpios. Consideremos Lucas, capítulo 23, versículo 28. Jesus, porém, voltando-se para eles, disse: Filhos de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós,
mesmas e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se isto lhe se faz no lenho verde, que será o que se fará no seco? Este passagem que Jesus é pronunciada faz-se de 70 anos depois, o qual foi profetizado por Jesus na cruz, de uma grande perseguição que aconteceu a Jerusalém, onde toda Jerusalém foi destruída e não sobrou pedra sobre pedra naquele lugar. Aqui no versículo 18 diz: e se o justo dificilmente se salva, onde compadecerá o ímpio pecador? Portanto, os que foram segundo a vontade de Deus, confia suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Os que sofrem, encomendem que entreguem o seu caso a seu Criador, como Cristo fez. Ao fazê-lo, anunciam a calma deste amor divinamente, implantando a sua lança fora o temor. Lembremos de 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. E semelhá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lohuama Eloami. Direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Lembre-se de Oséias capítulo 2, versículo 23. Onde Deus se compadece daquele povo, e o povo ao qual ele dizia não era meu povo, ele diz: este é meu povo. Lembremos também do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 18. Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tendes não te deu marido. Não é teu marido. Isto disseste como verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Lembremos da mulher ao qual o Senhor se encontra, que perdoou seus pecados e que salvou a sua vida. Uma mulher ao qual uma mulher samaritana que vivia em pecado. E que Jesus, quando vai ao encontro dela, ele traz a ela uma palavra dizendo que se ela soubesse quem estava falando com ela pediria água e lhe daria uma água que não secaria. E assim somos nós, que assim devemos ser nós. Independente das circunstâncias, independente das crises que passam, independente das perseguições que virão, que nós viemos nos gloriar em Cristo Jesus, que viemos passar com esse rio que flui, esse rio que não cessa, que vem do próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que possamos passar alegremente, bem-aventurados, acerca das perseguições, acerca das crises. Estamos passando hoje em dia por um momento de crise onde a igreja estão de portas fechadas e as pessoas estão em vossos lares. Que neste dia, hoje, você venha orar por todos aqueles que estão passando por este momento e aqueles que estão passando por necessidade, por não terem condições de trabalharem, por não terem um capital, reserva para momentos assim. Eu quero orar por você e eu quero orar por essas pessoas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu venho diante de vós para orar por essas pessoas,
Pessoas que neste momento hoje estão passando por crise e estão passando por momentos de dificuldades. Pessoas que não têm onde tirar os recursos. Sei que o Senhor é aquele que é benigno e misericordioso na vida de todos. Sei que o Senhor é aquele que faz a diferença na vida de todas as pessoas, mesmo elas sendo boas, mesmo elas sendo ruins. Independente de quem as pessoas são, o Senhor é bom para todos. O Senhor é aquele que faz nascer o sol tanto para justos como para injustos. E sei que o Senhor é um Deus misericordioso e cuja sua misericórdia se renova a cada dia mais e mais. Que o Senhor possa estar cuidando dessas pessoas. Que o Senhor possa estar fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. Pessoas que estão passando pela doença que esse vírus tem trazido. Ó Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar consolando aqueles que ficaram e a perda que eles tiveram por causa deste vírus. E que o Senhor venha estar curando aqueles ao qual o Senhor tem o propósito e permitindo, Senhor, que eles venham viver para anunciar o Teu Evangelho. Que a Tua palavra seja propagada sempre, Deus, na vida das pessoas. E que o Teu Evangelho não cesse por causa dessa crise. Eu oro para todas as pessoas que estejam ouvindo esta gravação e para todos aqueles que não estão ouvindo. Para aqueles que estão passando por essas dificuldades, por essa crise. Eu oro e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nos salvou dos nossos pecados e da morte. Amém.